Sejam muito bem-vindos a mais um AgroSucessão. Você já sabe, aqui é o canal de sucessor para sucessores. E eu tenho a honra de trazer profissionais da área que são edificadores de sucessores, que são pessoas que demandam garra no chifre do boi, que faz acontecer a sucessão tanto na parte técnica e tanto na parte burocrática, na parte de papéis que são muito importantes. E hoje eu tenho a honra de receber o Ivan Lima. Obrigado, Daniel, por aceitar o meu convite. O Ivan ele é contador e também advogado, especialista na parte de sucessão. Então hoje a nossa prosa nós vamos falar das alegrias, do dinheiro, como que a gente consegue organizar dentro da fazenda a parte de sucessão. Ivan, se apresenta para a turma, fala quem é você, a casa é sua. Daniel, primeiro te agradecer pelo convite, te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes, com aqueles que acompanham o seu trabalho, que está de parabéns, queria te parabenizar pelo trabalho. O podcast tem feito diferença na vida da turma do agro, então dizer que é uma alegria gigante estar aqui com vocês. Eu sou Ivan, meu nome é Ivan Lima, sou contador, sou advogado, tenho uma especialização na área do direito tributário e assisto empresários. Uma parte do agro, uma parte da indústria. Eu digo que a minha vida ela é focada no campo e na cidade. Então a gente consegue transitar nesses dois mundos que são diferentes, mas que sofrem as mesmas dores, principalmente em se tratando do tema que nós vamos discutir aqui hoje, que é a sucessão. Perfeito, Ivan. Você lida com sucessão todos os dias, mas você é um sucessor? Não, eu não sou sucessor. Eu sou um cara que eu construí a minha história. Eu sou filho de uma família humilde. Minha mãe é uma costureira, meu pai cozinheiro. E minha primeira profissão foi vender, aqui em Goiás a gente chama de laranjinha. Um dado dia minha mãe saiu para a missa, de uma família católica. Eu sou protestante, mas nasci numa família católica. Ela saiu para a missa e quando ela voltou, eu estava com uma caixa de laranjinha, porque um colega passou e falou, vamos vender laranjinha? E nós fomos lá na senhora, pegamos a caixa e começamos a vender. Foi meu primeiro trabalho. Depois eu fui engraxate, lavador de carro, enfim, primeiro trabalho na área de escritório, entregador de supermercado. Naquela época a gente entregava nas bicicletas cargueiras, eu tenho 52 anos de idade. E depois, no escritório, fui office boy, aí foi começando a vida no escritório e fui crescendo. Então, a minha história profissional eu construí. Sou o primeiro da minha família a fazer um curso superior. Então, é dessa família que eu venho, que eu tenho muito orgulho dela, de pessoas do bem, de pessoas honestas, e foi construindo essa história aí. Hoje eu sou casado, já há 33 anos, com a mesma mulher. Tá? Eu tenho 2 filhos, uma filha que é advogada e zootecnista, e um filho que é advogado e contador. Sou dono de uma empresa que chama KBL Contabilidade. Essa empresa hoje ela tem 110 colaboradores e nós atuamos na área da assessoria contábil e empresarial para empresas, tanto industriais, comerciais e empresas do agronegócio. Ivan, então você é um cara que saiu quase que do absoluto zero, você tinha o principal, princípios, e chegou a construir uma empresa hoje que gere muitos milhões. Eu quero te fazer essa pergunta, quantos milhões a sua empresa gere? Hoje nós temos sobre a nossa gestão boas marcas aqui de Goiás, bons players. Eu diria que os principais players do PIB goiano é cliente do nosso negócio. E nós temos sobre a nossa gestão hoje 4 bi de faturamento dos nossos clientes. Nós processamos por ano mais de 8 mil guias de tributos e arrecadamos mais de 150 milhões de impostos para o governo a partir dos nossos clientes, é óbvio. Esses 100 profissionais que existem na KBL Contabilidade assessoram esse grupo de empresários e aí tem sobre a nossa gestão esses 4 bilhões de faturamento. Cara, que fantástica a sua história. Muito feliz mesmo, porque acho que quando Deus levanta uma pessoa, Ele pode tirar de onde Ele quiser e colocar onde Ele quiser, desde que não quebre princípios, né? Exato. E, cara, muito bacana. E o que você pode já de começo motivar um sucessor que às vezes vem de uma propriedade pequena, ele vem de uma vida mais difícil, mas que tem o sonho de chegar onde você chegou? O que você pode falar para esse cara? O cara que é sucessor? Isso. Cara, eu diria para você o seguinte:
foco, determinação e trabalho. Isso vai te levar adiante. As dificuldades, elas existem, né? Tem um pensamento, que eu não sei quem é o autor, diz que as dificuldades são como as montanhas. Elas aplanam-se à medida que a gente avança sobre elas. Então, principalmente o pequeno negócio, a pequena propriedade rural, ou a pequena empresa, ela exige muita determinação, muito foco e muito trabalho. É suar a camisa. Suar a camisa, fazer o básico bem feito, você vai chegar aonde você merece chegar. Perfeito, Ivan. Já indo pro cerne nosso, que é a sucessão, você hoje, dentro de todo esse capital que você movimenta, existem muitas empresas que passam pelo processo de sucessão e você acompanha isso. O que você tem visto, cara, que é um padrão, porque a gente entende que acaba chegando num consenso de patriarcas, de histórias que têm dado errado? Vamos falar das que têm dado errado primeiro. O que você tem visto que, cara, isso aqui é quase que a receita de bolo para dar errado? Entendi. Bom, primeiro eu tenho o privilégio de... Tem alguns casos no nosso negócio que eu tenho o privilégio de viver, eu acho que 3 gerações. Então eu já trabalhei para o avô, para o filho e agora estou assessorando o neto. Então são 3 gerações. E é claro que ao longo dessas gerações existem histórias de sucesso e histórias que dão errado. Quando a gente começa a analisar as histórias que dão errado, eu vejo que o ponto central das histórias que dão errado não é nem o negócio em si. Eu penso que é a vida familiar que já é desestruturada. Porque eu acredito em princípios cristãos. Eu acredito na questão do homem como cabeça, a mulher como auxiliadora, idônea. Eu acredito que Deus fez homem e mulher para que eles construam uma família. Sim. Acredito nos princípios bíblicos. Sim. E esses princípios, muitas vezes, nós não percebemos na vida de algumas famílias. Esse é a primeira receita, ou o primeiro ingrediente para começar a azedar esse angu aí, se a gente for trazer uma linguagem aí bem do campo, vai dar errado. Sim. E aí, quando a gente envolve a questão financeira, e segundo ingrediente, quando isso mal administrado, a tendência é essa sucessão não dar certo. E um outro fator que eu penso que é primordial são os pais entenderem que a nossa vida aqui na Terra ela é finita. Você sabia que no direito não existe herança sem sucessor? No momento da morte, ela já foi transmitida. Queira o morto ou não, ela já foi transmitida. Então ali já há os sucessores naturais. E aí na vida das empresas às vezes a gente percebe que o fundador, o patriarca, a matriarca, ele tem uma dificuldade de preparar seus filhos para sucedê-lo. Com treinamentos, com história de vida, com dividir a experiência, os cabelos brancos. Falar, olha filho, isso aqui... E também tem a dificuldade lá dos filhos também. Porque os filhos também precisam se colocar na posição de filhos. Não é na posição de eu sou superior ao meu pai. Quando eu vejo, às vezes, no tratamento entre pais e filhos, em que o filho quer ensinar o pai, aquilo ali é receita para dar errado. Então eu tenho um pastor amigo que diz assim, Ivan, é o conflito entre o velho e o novo. O velho que ainda não morreu e o novo que ainda não nasceu. Esse conflito, ele tende a levar a sucessão a dar errado. Perfeito. E, obviamente, existem histórias que dão certo. E ela tem um padrão. E por mais que a gente pense, é 100% o contrário do que eu acabei de falar do que é errado. Mas me conta uma história, um fato real que você acompanhou e que deu certo. Uma história de uma família, realmente. Eu conheço uma família que eu vejo na jornada dessa família princípios muito claros. Dessa convivência, do respeito, do cuidado do pai para com os filhos e filhas, do zelo para que eles conhecessem o negócio desde o princípio, da humildade representada na figura do pai em relação ao trato com os empregados, e ele tem muitos empregados, e que foi copiado pelos filhos. E vejo
que nessa relação há um respeito gigante dos filhos pelo pai, ele nos altos aí dos seus 70 anos, um respeito muito grande, mesmo sabendo que eles sabem muito mais que ele. Então, há um tempo atrás eu vivenciando um momento deles, assim, a gente discutindo sucessão, discutindo como fazer, como não fazer e tal. Eu lembro que ele abriu a reunião dizendo assim, olha, aconteça o que acontecer, vocês, filhos, precisam sempre estar juntos. Então o negócio é da família e após a minha morte, o meu pedido para vocês é que vocês estejam juntos. Sempre juntos, porque vocês em bloco, vocês vão conseguir ser fortes. E eles têm conseguido. Claro que com os respectivos afazeres, nem todo mundo ganha igual, porque tem um que trabalha no agro, tem outro que está ligado ao comércio, tem outro que está ligado a uma empresa de serviço que eles têm. E ali cada um tem a sua respectiva remuneração. Mas o patrimônio é familiar. Nas suas respectivas participações, ele já fez toda a divisão em vida. Agora ele só é o usufrutuário daquilo. E ele já divide lucros em vida, porque não precisa muito de dinheiro mais para viver. Sim. Tem um belo patrimônio. Isso deu certo. Mas assim, com muita sabedoria. Eu estava num outro momento com essa família uma vez, e ele conversando com o filho, e ele disse assim, o filho mexendo lá com plantar, né, numa época complicada, arando para poder plantar, e a chuva querendo ir embora, e aí a gente andando assim no campo, né, e ele visitando a fazenda, eu estava junto com eles, e aí ele disse assim, fulano, eu estou preocupado, parece que a chuva foi embora, e o pessoal trabalhando e calcariando, não, mas nós vamos colocar mais trator, nós vamos fazer isso, o filho respondendo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mais uma meia horinha, fazenda grande, fulano, parece que a chuva está indo embora. Não, mas é porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí, mais de meia hora depois, ele falou assim, eu tô preocupado, parece que a chuva tá indo embora. Aí, o filho falou assim, ficou calado, passou uma meia hora depois, o filho falou assim, eu tava pensando um negócio, pai. Ele, eu acho que a chuva tá indo embora. Nós vamos fazer o seguinte, eu tava pensando, o que o senhor acha? Eu só vou jogar o calcário e a gente deixa para plantar a semente mais à frente. Ele falou assim, eu acho que é uma boa ideia. E eu fiquei ali vendo aquela cena e eu tirei várias lições. Preciso de uma água. Tranquilo. Primeiro, em momento algum, ele falou pro filho assim, não plante, vai dar errado. Então ele não desmotivou. Em momento algum, o filho falou assim, você não sabe o que você está falando, vai dar tempo. Eles ficaram ali num jogo de sabedoria, que no final das contas, foi feito exatamente o que o pai já estava orientando desde a primeira hora que a gente começou a andar naquela fazenda. Então eu acho que a associação, para dar certo, precisa ter esse respeito. Perfeito. Precisa ter essa divisão de experiência. Enxergo o seguinte, Van, o grande erro do sucessor é quando ele quer tomar a cadeira do pai, sendo que na verdade aquela cadeira já tem dono. Quando os dois caminham um processo, por exemplo, esse exemplo que você deu, quem é o fazedor agora é o filho, mas ele não tem os anos de vida que o pai tem. Então, aquela cadeira, mesmo que seu pai ainda, ele já não é mais o gestor, mas aquela cadeira nunca vai deixar de ser dele. Ele sabe o que ele está falando. Só que também vem com as inovações do hoje. Então, esse consenso é o que faz a sucessão dar certo, né? Eu acredito que esse é o consenso, essa consciência de que esse é importante, isso que você falou. Se o pai ainda está vivo, aquela cadeira é dele. Perfeito. A honra tem que ser dada a quem tem honra. Perfeito. E quem tem honra? O pai. Ele é o fundador, ele é o patriarca, ele é o gerador de todo aquele patrimônio, de toda aquela riqueza. Ali tem sabedoria, ali tem anos de vida, ali tem experiência, ali tem choro, dor, tem suor, tem sangue que foi derramado. E o filho precisa de valorizar isso e honrar isso. Uma vez feito isso, tem tudo para dar certo. Agora, você não me perguntou, mas eu vou falar. Arrocha.
Quando dá errado a sucessão? Quando o inverso acontece. Perfeito. E eu já vi tantos casos de filhos querer atropelar o processo, de querer passar o carro na frente dos boi, como a gente diz aqui, né? Sim. No goiano, o goiano diz. E aí isso gera conflito. E o pai, e quando isso acontece, fica público e notório que o filho não está preparado para suceder. Se ele suceder, ele vai quebrar um negócio. Concordo. Ele vai quebrar um negócio. Eu tenho um caso de que deu errado, assim, de pessoas que, na forma de tratar o pai, desrespeitavam, na forma de se colocar, desvalorizavam aquilo que foi construído pelo pai. O pai, ele não tem claramente um sucessor. Então, a morte do pai ainda não aconteceu, mas a tendência do patrimônio dessa família é de se desintegrar. Eu tenho um caso no escritório, engraçado, de uma família, que eles estão, acho que ali pela terceira geração. Eles estão dilapidando o patrimônio que eles herdaram. Eles estão seguindo a regra do pai rico, neto, filho pobre, neto, né? Filho nobre, neto pobre. Neto pobre. Porque ninguém entrou para dentro do negócio, não conhece o negócio, hoje vive de renda de um aluguel que sobrou, de várias fazendas que ele deixou. Então, ou seja, a família foi comendo aquele patrimônio. E é uma família que, no final dessa terceira geração agora, não tem mais patrimônio. Por quê? Porque não valorizou, não deu honra a quem deveria ter honra. Perfeito. Então, esse eu acho que são as receitas para dar certo e a receita para dar errado. Cuidar de quem cuidou daquele negócio, com respeito, né, com sabedoria. E óbvio, né, criar todo aquele regramento para poder também proteger a família. Né? Aí depois a gente vai falar um pouco mais, mas questão dos regimes de casamento, mas se vamos entra ou não aprofundar, acho que entra. isso é muito importante. O que você enxerga dessa parte mais prática? Igual que você colocou, regime de casamento, uma forma de proteger patrimônio. Vamos aprofundar nisso. Eu acho que é por aí, mas assim, ó, a primeira coisa, eu penso que para dar certa sucessão, além desse respeito que a gente falou, é preciso que quem vai suceder conheça do negócio. E onde ele começa conhecendo do negócio? Vamos falar do campo. Ele tem que ir lá para o curral. Tem que ir. No chão da fábrica. Se eu não for para o curral, vai dar errado. Ele indústria, ele tem que ir lá para o chão da fábrica. Começa lá no almoxerifado. Vai dar entrada e nota. Conversando um pouco dia com um empresário, um cara bem sucedido, que está sucedendo, já à frente dos negócios praticamente, ainda com o pai vivo. Ele falou, Ivan, eu comecei no almoxerifado. Eu batia caixa, eu contava caixa, eu dava entrada e nota, depois eu fui para tal lugar, depois eu fui para tal lugar, depois eu fui para tal lugar. Aí eu falei assim, e você vai conseguir fazer sucessor? Ele falou, tenho dúvidas. Disse, por quê? Ele falou assim, minha filha, eu arrumei um estágio para ela numa indústria de um amigo meu, e porque eu não queria que trabalhasse nas empresas da família, pedi para trabalhar na indústria de um amigo meu. Pedi para ele dar um estágio para ela. Ela ficou lá 20 dias. Ligou para mim e falou, já sei tudo. Não tem mais o que fazer aqui nessa empresa. Ele falou, mas como assim? Vamos conversar. Aí fui procurar saber. Ela chegava às 11, meio-dia parava para o almoço, às 3 ela ficava por ali, às 4 ela ia embora. E ela, em 20 dias, passou uma indústria inteira. Então ele falou assim, você acha que isso vai dar certo? Eu falei, eu acho que não. Vai dar errado. Então, assim, eu acho que primeiro, trabalhar. Vai dar certo. Sim. Né? Depois, olhar para aquele patrimônio da família como realmente da família. E cuidar para que terceiros não adentrem nessa relação. Como? E aí tem os mecanismos. Então, vamos criar um bom acordo de família. Como é que vai ser? Porque uma coisa é eu, meu irmão e minha irmã. Nós somos 3. Depois eu tenho 3 filhos, então já tem 9 que vão vir depois. Como é que vai ser esses 9? Para trabalhar na empresa, para trabalhar nas fazendas. Qual é o regramento? Primeiro tem que ter trabalhado no agro, no negócio de uma pessoa que não está ligada à família. Primeiro ponto. Tem que ter passado pela escola tal, ter feito o curso tal. Isso tudo você pode colocar dentro de um acordo de família. Sim. Todo mundo assina. Regra de casamento. Casamento é só com separação total de bens. Porque
comunhão parcial e isso gera um problema. Às vezes isso é engraçado. Eu tenho um caso, eu posso falar do meu caso, né? É bom de dar exemplo da gente, porque aí se feriu os da gente, tá tudo Tá certo. tudo em casa. Eu lembro que meu menino, quando ele foi casar, antes de casar, a gente criou lá a nossa holding e tal, para criar essa proteção, mesmo tendo um patrimônio ainda não tão relevante, mas um patrimônio, a gente criou lá a proteção e criou o acordo de família. Criamos uma holding, eu, minha esposa, os 2 filhos, e estabelecemos um acordo de famílias que o casamento era só por separação total de bens. Aí eu falei, tudo bem. Meu menino, ele é mais afoito, advogado e tal. Não, porque tem que ser, porque daqui um pouco minha irmã arruma um cara aí, não sei o quê. Eu falei, tá tudo certo. Quem foi o primeiro a casar? Ele. Ele. Né? Ele. Então aí pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Sim. Aí ele chegou e falou assim, nós temos que rever aqui. Eu falei, tem negócio de rever não. Tá escrito. Aí ele disse, então você vai ter que explicar pra sua nora que isso aí é uma questão de organização familiar. Eu falei, pode deixar que eu explico. É porque ela não quer casar? Eu falei, vem cá, chama aqui, vem cá, filho, deixa eu te explicar um negócio. Você nunca vai passar necessidade. Sim. A questão é que estamos protegendo até você, porque a família empresária, ela corre risco. E quando a comunhão é parcial, se houver, por exemplo, um pedido de falência contra aquela propriedade ou contra aquela família, o cônjuge é arrastado para dentro da falência. Sim. Então eu falei, ó, estou te protegendo. Aí ela ficou mais confortável e o casamento saiu, né? Então, separação de bens. E como que você vê como cristão essa questão? Também sou protestante e eu ando nisso. Eu quero entender a sua visão. Por quê? Você sabe que o empresarial é melhor separação total. A parte do cristianismo do protestante é um pouco contrária a isso. Me fala a sua opinião em relação a isso. É polêmico. Eu penso que o regime de bens, esse é meu pensamento, sim, né? Os dois são uma só carne, ponto final. Sim. Ninguém tem que lesar ninguém, independente do regime de bens. Concordo. Porque se eu acho que o cristão ele tem caráter e ele é de fato verdadeiro cristão, ele vai exercer aquilo na sua integralidade, independente do papel. Concordo. Eu acho que é muito parecido com aquilo que os nossos avós falavam, no fio do bigode. Porque se eu construir um patrimônio, uma vez eu fui procurado por um empresário, ele falou assim, eu preciso de sua ajuda. Eu falei, pra quê? Ele falou, não, precisamos fazer uma hold e tal. Eu falei, bora fazer a hold, né? É meu papel. Eu constituo hold, eu faço... Aí começou uma conversa, tal, de cerca Lourenço ali e tal. Eu falei assim, ó, deixa eu ser sincero pra você. Eu quero construir uma coisa de tal forma que se eu separar da minha mulher, ela não fique com nada. Eu falei assim, eu sou o cara errado pra você procurar. Eu não faço. E olha que eu ia ganhar dinheiro. Eu falei, eu não faço. Ah, mas por quê? Eu falei assim, porque vai contra os meus princípios. Então eu penso que não é o regime que vai fazer o casamento ser perfeito. Eles são os dois uma só carne, eles têm que ser um pelo outro, o homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora, e as questões patrimoniais. Porque assim, a gente pensa assim que a separação total de bens, nós estamos falando só do que veio antes, porque o que for construído depois é dos dois. Como é que você resolve isso? Resolve da seguinte forma, os dois são casados, separação total de bens, comprou uma propriedade, 50% no nome de um, 50% no nome do outro, na hora de escriturar. Sim. E tá tudo certo. Comprou um outro imóvel, e assim vai. O patrimônio vai ser construído ali lado a lado. Vai separar, vamos supor que deu errado, porque Deus não fez casamento para dar errado, mas se deu errado, tá tudo certo, já tá na declaração dela o que é dela, tá na declaração dele o que é dele. Né? Mas eles estavam juridicamente separados. Por quê? Por conta do caso que eu te falei, de uma possível falência, de uma possível recuperação judicial, que depois acaba inviabilizando a vida do casal e levando ele para dentro de uma dificuldade, até de manter o relacionamento, segurar o casamento. Porque, como diziam nossas mães, né? Quando o dinheiro some, o amor sai pela janela, não é assim? Exatamente. Então, é assim que funciona a vida. Show de bola, cara, muito bom. Ivan, e a sucessão, você acompanha a vida de outras pessoas e você também hoje tem seus filhos, eles fizeram parte da sua empresa. Como que foi essa participação entre família no negócio? Interessantíssima essa pergunta, né? Porque provavelmente minha filha, meu filho vai assistir esse podcast, então eu preciso ser extremamente verdadeiro como eu sempre sou. Eu comecei um negócio muito pequeno, era eu e um sócio. Eu sou um sócio majoritário e começamos um negócio pequeno que foi crescendo. Hoje nós temos 110 colaboradores,
tem aqueles recursos lá sob nossa gestão. É uma empresa respeitada em Goiânia. Na jornada, eu trouxe mais 2 pessoas que eram da operação e convidei para ser sócios. Nós temos um acordo de sócios e o nosso acordo de sócios está escrito o seguinte: não há sucessão entre nós, apenas dos fundadores. Ou seja, eu posso fazer sucessor e o meu outro sócio inicial pode fazer sucessor. Os demais sócios que vierem depois não podem. Eles têm que, no momento da sucessão, as cotas deles têm que ser recompradas. Ponto. Estabelecido isso, nós estabelecemos uma outra regra. Seu filho tem que ter passado por uma faculdade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Todo mundo assinou o acordo. Os meus 2 filhos trabalham comigo desde muito tempo. A minha filha, 10 anos trabalhando comigo, e meu filho também vai por esse tempo aí. Ela é advogada, ele é advogado e terminando a parte de contabilidade. Mas como toda boa família, tem conflitos. Normal. A coisa da geração, o pai que às vezes quer segurar, o filho que quer acelerar o processo. Então, há uns 2 anos atrás, nós começamos a ter alguns conflitos. E aí nós chegamos a uma conclusão que valeria a pena eles voltarem para o mercado. Eles, da parte deles, e eu também. E eu até falei isso com a minha esposa. Eu falei assim, olha, eu acho que vai ser bom para eles viver a experiência. Porque eles já tinham vivido num outro negócio que eu tenho, que eu sou advogado, num outro escritório, como sócio. Eles já tinham trabalhado lá antes. Eu falei, deixa eles viverem a vida lá fora, sem estar comigo, sem estar com meu outro sócio que conhece eles desde pequeno. Deixa eles viverem. Já se passaram, minha filha já se passou 1 ano. Há pouco tempo ela me procurou e falou, pai, eu tô aqui, mas eu gosto tanto daí. Eu falei, então volta. Volta e vamos executar isso. Por quê? Os filhos, eles enfrentam também a oposição na própria empresa. É difícil para eles. Mas eu disse isso para eles, eu falei assim, olha, vocês precisam se acostumar com isso. Muitas pessoas vão olhar para vocês e vão falar assim, será que eles merecem estar ali naquela posição? Estão ali porque são herdeiros, porque são sucessores. Não, eles estão ali porque eles têm competência técnica. E eu falo isso para os meus sócios, eu falo assim, fulano e Beltrano, que são meus filhos, um deles, principalmente da área comercial, eu falo assim, ele é mais inteligente que nós 4 juntos. Então nós precisamos respeitá-lo. Agora, ele também precisa respeitar a posição de cada um de vocês e a minha posição. Então, isso, na caminhada, já gerou conflitos. A gente tem trabalhado para resolver esse conflito. Eu tenho como missão, sou o CEO da minha empresa, eu tenho como missão esse ano colocar todo mundo na sala de aula. Nós vamos falar de governança, nós vamos falar de sucessão familiar, vou trazer especialista para falar com os 4 sócios, com os meus 2 filhos, que estão em idade de suceder. Porque eles são meus sucessores, e ponto final. E eu tenho falado isso com os meus sócios. Olha, se eu fosse vocês, falei isso ontem para minha sócia, falei, se eu fosse vocês, eu se agarrava aos meus filhos. Sabe por quê? Um chama, inclusive, tem o meu nome. Meu nome e, sei o quê? Filho. Isso vai ajudar vocês. Na minha falta, o negócio continua. E todo mundo vai ser feliz. Eles, com a parte que cabe a eles, de direito, por direito, e vocês que precisam se fortalecer e continuar, pô. Então, assim, só que também eles precisam fazer a parte deles, como filhos, que é aquilo que a gente falou lá de honrar o pai. Então, aí agora, quando você tem sócios, não é só honrar pai e mãe, você tem que honrar o sócio. Você tem que dar honra a quem tem honra. Se eu sou sócio, se eu tenho... E são coisas simples. Se tem 4 vagas de sócios lá, o filho meu não pode chegar e estacionar na vaga de sócio. Já fez isso, eu mandei tirar o carro. Eu tiro o carro. Mas você não é sócio. Você é filho. Você é filho, você tem que dar exemplo. Então eles sofrem um pouco. Mas é uma forma deles também se educar. O dia que você for sócio, aí você põe seu carro nessa vaga. Agora você é filho. E um profissional do negócio, como qualquer outro desses aqui. Ganha salário, tem que cumprir horário, e eu cobro. Aliás, eu acho que eles sofrem mais do que os demais colaboradores, porque os demais colaboradores, a gente ainda se contém em algumas coisas. Os filhos não, daqui a um pouco nós vamos estar jantando junto. Então você fala de negócio, você dorme falando de negócio, acorda falando de negócio, final de semana falando de negócio, acaba misturando as coisas ali, por mais que a gente tente fazer essa separação, mas eles têm crescido, e eles têm reconhecido isso. Um dia meu filho falou para mim assim, pai, o senhor mais mentorou a gente que você mentorou seu sócio. Eu falei, é verdade. Por isso que a chance deles de dar certo é muito grande. Isso aí. Ivan, você trouxe alguns princípios bíblicos. Primeiro, sobre honrar pai e mãe.
Só que eu queria que você aprofundasse nesse assunto. Você que carrega essa base, carrega esses princípios com você e também na prática. O que você enxerga que tem que ser feito em família para dar certo? Essa pergunta ela parece muito a primeira, mas não. Eu quero que você aprofunde na parte bíblica do negócio. Trazer Deus para dentro do jogo. Eu sempre tenho Deus como um sócio meu. E se a gente tiver um Deus como um sócio da nossa família, um sócio dos nossos negócios, a chance de dar certo é muito grande. Assim como você falou, que os princípios das que deram certo são cristãos. Então, o que mais que você pode listar de princípios e de ações cristãs que fazem o negócio dar certo? Eu penso assim, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, né, do nosso lar. E é sobre nós que pesa essa responsabilidade, viu? Nós homens. Às vezes, as feministas que me perdoem, né, não é que nós somos machistas, mas é bíblico isso. Então, não vou nem discutir. É uma questão bíblica. Eu tenho a responsabilidade de ser o cabeça da minha casa. E eu tenho a responsabilidade, então, de plantar no coração desses meninos o temor a Deus, de falar de Bíblia, de ler Bíblia, de fazer um culto doméstico, de praticar princípios de verdade. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Perfeito. Na nossa casa, assim, parece coisa besta, mas é verdade. Nunca, na época que tinha aquele telefone fixo, um filho meu atendeu o telefone e falou, fala que eu não tô. Não tem isso. Mas para isso eu tenho que ter pago todas as minhas contas em dias. Sim. Eu não posso ter medo de alguém bater no meu portão porque eu tô devendo, porque eu dei cheque sem fundo na praça. Sim. Eu preciso dar esses exemplos para eles. Os meus meninos, desde pequeno, eu comecei a ensinar para eles a dizimar. Sim. Então, por exemplo, eles ganhavam uma mesada, teve uma época que nós criamos lá o Banpai, que era o Banco Pai. Eles ganhavam uma mesada, eu estava tentando ensinar eles a poupar. Então, tinha um valor lá, na época, era pela idade. Então, eles eram muito pequenos. Ele tinha um valor que ele recebia, daquele valor tinha que ficar 20% retido para poupar. Os outros, vamos supor que era R$10. Então, ficava R$2 comigo, no Banpai, R$8 eles podiam gastar. Eles tinham que dar o dízimo em cima dos 10, porque é 10%, então é R$1, então eles só ficava com 7. Se ele colocasse mais alguma coisa no Banpai, porque 20% era obrigatório, se ele colocasse alguma coisa voluntariamente, eu dobrava o valor, eu colocava o mesmo tanto. E assim eles foram aprender a poupar, a dizimar, a frequentar a escola dominical, a frequentar a igreja. É claro, gente, que assim, não é a família perfeita não, tá? Eu, por exemplo, meu filho, ele acabou na jornada dele, ele tá desviado da igreja, não vai à igreja, e tá tentando se encontrar. Minha filha mais firme e tal, e tá tudo bem, mas a gente continua falando de Bíblia. Há pouco tempo a gente falou, vamos assistir The Chosen? Ele, vamos. Aí a gente tentando trazer ele, e ele começou a fazer algumas perguntas, falando, não leu a Bíblia, né? Você lembra disso lá na escola dominical? E a gente foi ali interagindo com ele para poder tentar trazê-lo de volta. Né? Agora já tem um neto de 2 anos, que é filho dele, todas as vezes que está conosco, e é um domingo que é permitido, assim, ele está com a gente ali, junto com o pai e mãe, eu falo, vamos na escola dominical? Ah, não, a gente está cansado. Eu falo, posso levar ele? Pode, aí ele vai para a salinha, para começar a plantar no coração dele. A Bíblia fala que ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for grande ele não vai se desviar dele, né? Então, são esses princípios que eu penso que é responsabilidade do pai. Sim. Né? E responsabilidade da mãe é cuidar ali dos filhos, no sentido de estar com eles sempre debaixo de oração, de interceder pelos filhos, pai e mãe interceder pelos filhos. Eu desenvolvi com a minha esposa assim, a gente fez um encontro de casais há mais de 30 anos atrás, e a gente aprendeu assim a orar juntos. A gente não dorme sem orar junto. No início a gente ficava meio com vergonha, agora não, a gente ora junto, né? Então, todos os dias. Né? Outros princípios que eu acho que são importantes, tentar preservar momentos da família. Então, jantar, nós jantamos juntos. Não jantamos só. Eu, minha filha, minha esposa. Quando meu filho estava solteiro, meu filho. Né? Finais de semana, viajar juntos. Viver em família. E ir plantando isso na jornada para que a vida seja mais leve, vamos pensar assim.
Ivan, show demais, cara. Deixa eu te falar. Existem alguns casos de sucessão em que o patriarca ele é um pouco mais difícil, só que o sucessor ele tem vontade. Sabe aquele cara novo, mas que ele é garrador, ele tem vontade, ele está estudando, só que o pai é um pouco mais sistemático. Nesses casos, que eu recebo alguns alunos dessa forma, o que você falaria para esse sucessor? O que você acha que ele tem que fazer? Eu penso que esses são os casos que eu percebo mais difíceis, assim, quando o pai ele não cede espaço, né? Por causa daquela história que eu te falei. Todos nós, eu acho que, principalmente aqueles que não têm Deus ali como Senhor e Salvador, eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com a possibilidade da morte. O tema sucessão é um tema tão sensível, porque todas as vezes que eu vou falar de sucessão, eu estou falando de morte. Perfeito. E eu começo falando com o pessoal, nós vamos tratar de um assunto chato, com o patriarca. Eu vou chegar lá na sua pergunta. Com o patriarca, eu falo para você, nós vamos falar de um assunto chato. Ele fala, eu sei, mas nós vamos falar da minha morte, né? Eu falo, não, eu vou falar do momento que você não vai estar aqui mais e seus filhos estarão. E você vai deixar um patrimônio. E é óbvio que nós vamos ter morrido, nós não vamos ficar para semente mesmo. Eu tento transformar aquilo em algo leve e tal. E ali, às vezes, eles se travam. Quando a gente percebe essa dificuldade, muitas vezes esses pais mais turrão, aquele cara mais rígido ali, é porque ele, para os filhos é mais difícil. Mas é possível. O que eu sugiro para essa turma? Eu acho que você tem que ir sempre, mas não tão depressa ao ponto de atropelar o teu pai. Porque se você fizer isso, você perde a chance de conquistar o seu pai. Você tem que conquistá-lo. E como é que se conquista? Com fatos e dados. Traz aquele controle, e é difícil, mas traz aquele controle para a fazenda, traz aquele controle para o negócio, mostra números, tenta ir aos poucos plantando. Eu não tenho um pai, eu tenho pai, mas o meu, nessa fazenda que a gente tem no Mato Grosso, eu tenho um sócio. Ele é um senhor, ele é irmão da minha esposa. Ele tem 70 e poucos anos. Pensa num homem turrão. Quando a gente começou a falar de inseminação, não, mas esse negócio não dá certo não. Você tá doido, isso é caro. Eu falei, não, vou fazer conta. E eu com a minha paciência, fui indo. Mas olha, tem uns 5, 6 anos que a gente faz inseminação já. E dezembro agora ele veio, porque ou eu vou ele vem. Que é 1.200 quilômetros daqui, eu vou lá umas 2, 3 vezes no ano só. E aí ele veio e falou, precisamos discutir uns negócios. Eu falei, vamos discutir. Eu falei, já sei. Ele quer abortar a inseminação. Não vai abortar. Aí ele, tava pensando, tá caro esse negócio de inseminação. Eu falei, não, tá caro não, vamos fazer conta. Pra você ver, ó, pá. Você tem razão. Voltou e vai fazer a inseminação. Mas é devagar. Se eu atropelá-lo, então eu tô colocando ele na condição de meu pai, pensa comigo. Se eu simplesmente falar, não, é pra fazer, nós temos que fazer, vai dar errado. Aquele índice lá de prenhez vai cair assim assustadoramente, porque o peão vai boicotar, não vai fazer no tempo certo, vai soltar as vacas com boi antes da hora, vai virar uma confusão. Concordo. Então eu tenho que levar ele com jeito. Então a minha sugestão para você é levar seu pai com jeito, tua mãe, ir mostrando, aos pouquinhos ir assumindo as coisas, mas é difícil. Não é fácil. Eu sei que a sua luta... Eu tenho um caso em que o pai tem filhos e filhas. E ele é turrão. Eu disse isso para ele há pouco tempo. Eu disse para ele assim, olha, se você não cuidar, o patrimônio que você construiu vai derreter com a sua morte. Ah, mas você está querendo me matar? Eu falei, não estou querendo te matar, não. Nós todos vamos morrer. Você não vai ficar para semente. Aí ele me ouviu. Vamos achar uns cursos aí para elas fazer e tal. Eu falei, vamos achar uns cursos para elas fazer então. Né? Porque com jeito a gente chega lá. Então é assim, ó, paciência, mas não deixa de ir não, você tem que seguir. Se você não seguir adiante, não desiste não. É difícil, mas é possível. Essa é a minha recomendação, assim, tá? E, Ivan, tem um outro caso, cara, que é um pouco mais difícil, mais sensível, já deve ter enfrentado isso, que é o quê? A mulher no campo. A mulher que muitas vezes ela não tem espaço, não é ouvida,
E como que você acha que essa mulher ela tem que se comportar? Ou, se você quiser mudar a mensagem para o patriarca, você também fica à vontade. Como é que você age nessas situações? Primeiro eu vou falar com os patriarcas. Deixa eu contar um negócio para vocês. As mulheres, elas são muito mais competentes que nós. Sabe por quê? Elas são cuidadosas, elas são detalhistas, elas respeitam processos, elas são observadoras e elas são cuidadoras ali. Ela toma aquilo para ela. Por isso que ela é quem gera e é por isso que a criança se agarra muito mais à mãe, pelo carinho, pelo cuidado. A criança nos ama como pai, mas é a mãe que ela procura no momento ali de choro. Eu falo isso porque das 110 pessoas que trabalham conosco, 80% são mulheres. E eu digo para os senhores, as mulheres dão o show. Eu tenho uma filha mulher e um filho homem. Os dois são bons, mas a minha filha, ela é muito cuidadosa. Muito cuidadosa, muito... Não que ele não seja, mas eu estou querendo comparar aqui para a gente mostrar que há diferença. E nós, às vezes, ali naquele sentimento machista, né? Eu tenho um outro cliente que ele tem 2 filhos e uma filha. E um dia conversando com ele, não, ela não precisa participar da reunião, não. Não, ela não precisa participar da reunião, não. Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio, por que não? Não, porque ela não entende nada. Eu falei, por que você não deixa ela participar? Não, então deixa ela participar. Depois ela me ligou, Ivan, obrigado. E eu fui explicando coisas para ela. E ela foi aprendendo, olhar para um balanço, interpretar. Então, nós precisamos de deixar um pouco de lado essa percepção de que a mulher ela é menos que nós. Esse tempo, ele tem que ficar para trás, porque elas são extremamente cuidadosas. Para a mulher, o que eu digo? Se coloque, não se masculinize. Como é que eu posso usar a palavra? Masculinize. Não queira ser homem. Não mude de posição, não, vamos dizer assim. Você não precisa ter o nosso jeitão. Sabe o que é bacana em vocês? A feminilidade. O jeito mulher de ser. Continue sendo isso, mais firme. Vai lá pro campo, põe moral, pega os dados, ensina pro peão, com todo respeito aqui à profissão, mas é peão mesmo, né? No sentido assim colaborador, de sim, colaborador, né? Uhum. Ensina pro colaborador o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Exija respeito, cumpra os processos, logo você vai ser reconhecida como um profissional. Porque não é o sexo que vai fazer a diferença ali, não. Sim. O Roberto Carlos tem uma música lá que diz que... O Erasmo falava, né, que a mulher é um sexo frágil. Não é sexo frágil. A mulher, ela é extremamente forte. Minha menina, quando ela nasceu 40 dias antes do parto. Minha mulher teve um pré-eclâmpsia. E eu lembro quando eu cheguei lá na UTI, eu fiquei desesperado. Eu falei assim, vou perder minha filha. Primeiro filho. Entrei num estado de choro, rapaz. Aí o médico me chamou, acho que foi uma das maiores emoções que eu já senti na minha vida. O médico me chamou e falou assim, por que você está chorando? Eu falei, que minha filha vai morrer. Ele falou, vai não. Se fosse um menino, eu não te daria essa esperança. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque as mulheres, elas têm garra. Elas lutam muito mais do que os meninos. E eu nunca esqueci isso, há 31 anos atrás. E ela está aí, forte, bonita, inteligente, competente, entregando aquilo que se propõe a fazer. Então, nós, pais, precisamos olhar para as nossas filhas com esse olhar. Elas têm competência que tão iguais, ou às vezes até mais, do que os nossos filhos homens. Porque cada um tem um dom. Não adianta você querer forçar a barra. Às vezes quem vai te suceder na fazenda é seu filho, não é seu filho. Seu filho quer ser fotógrafo, quer ser arquiteto, quer ser engenheiro. Esse é outro erro que os pais não podem cometer. Tem que olhar para o filho e falar assim, quem tem a vocação para isso aqui? Eu tenho um outro cliente, ele tem 3 filhos e uma filha. E aí esse tempo visitando a fazenda, eu falei para ele, doutor, fulano de tal gosta, né? Ele falou assim, eu andei de pequenininho. Os outros, nem no curral não vai. Mas é um deles que vai suceder. É um rapaz, mas tá tudo certo. Aí eu conversando com o rapaz que é sucessor, eu falei, quem vai te suceder? Ele falou, Ivan, vai ser 2 meninas, sobrinhas. Quem vai sucedê-lo são 2 meninas. Ele falou, os rapazes não querem nada com isso aqui.
Elas vêm pro curral, menina pequena, 10 anos, 12 anos de idade, já está indo pro curral. Então, nós precisamos de entender isso. Cada um tem um dom. E a gente não tem que forçar a vocação dos nossos filhos. Nós temos que estar aberto e ser sensíveis à vontade deles, orientá-los e deixar as coisas caminharem. É isso, na minha visão. Perfeito, Ivan. Cara, acho que é uma chuva de sabedoria mesmo. E assim, muito feliz de estar te recebendo aqui. Tudo que você falou são ensinamentos que eu acredito plenamente e que eu vejo também a campo. E obviamente você com mais vivência do que eu, com mais histórias do que eu só confirmo tudo que eu já tinha de alicerce, só vão se enraizando mais. E de tudo que a gente falou, eu quis realmente que você falasse diretamente para patriarca, para sucessor, para contextualizar isso. E eu queria fazer 2 perguntas, agora até mais aberto, de talvez coisas que você ainda não falou, mas focado ainda nisso. Tem alguma coisa que você queira passar para um patriarca, eu não sou patriarca ainda, mas você é, que você ainda não falou? E você fala, cara, eu não posso ir embora sem deixar de falar isso para um patriarca. Eu vou falar pro patriarca eu. Eu acho que nós precisamos ouvir mais os nossos filhos. No meu processo de sucessão, eu cometi vários erros. E foi falta de ouvi-los. Nós precisamos nos colocarmos na posição de também aprendizes. Nós não sabemos tudo. O mundo está andando numa velocidade gigante e nós não conseguimos acompanhar. Então, nós precisamos estar sensível à voz dos nossos filhos, porque eles estão interagindo com outras pessoas, se relacionando nos negócios, na tecnologia, na inteligência artificial, e nós temos muito para aprender com eles. Então, assim, nós descermos do lugar que nós estamos, nos colocarmos na condição de ouvintes também, e dividir com eles a nossa experiência, mas nos colocarmos na condição de ouvintes. Sem ser assim, não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não funciona. Isso é uma receita para dar errado. Isso é algo que eu queria deixar aqui, que eu acho que eu não falei disso. E eu vejo que num processo de sucessão, se nós nos colocarmos também no lugar deles, porque para eles tem dor. Eu vi isso ontem quando minha filha falou isso. Para eles tem dor. Ali é coração que pulsa, é sentimento, é amor ao negócio que você criou e que é dele, mas ainda não é dele. Então quando que vai ser dele? Não é no sentido... Porque a nossa maior besteira é pensar que está querendo avançar no patrimônio. Não é isso. Não é isso. E em alguns momentos eu pensei isso. Não é isso. Eles só querem, talvez até provar para nós que eles têm competência, cara. Isso é verdade. E às vezes a gente não percebe isso. E aí a gente machuca eles. Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que, como patriarca, pensar aí e cuidar desses meninos, porque eles eles que vão levar adiante a nossa semente. Perfeito, né? Cara. Muito bacana isso. E uma geração tão ansiosa, uma geração tão acelerada, imediatista, só que com vontade. O que você pode falar para um sucessor que cresceu nessa ânsia e hoje ele quer ser um sucessor de sucesso? Que mensagem que você pode falar para ele? Vai buscar conhecimento. Busca conhecimento. Tenta viver cada dia o seu dia. A Bíblia diz assim, basta o dia o seu próprio mal. A gente não tem que trazer ansiedade, a gente não tem que andar ansioso. Né? Deus cuida da gente. Então, assim, vai numa toada, mas numa toada tal que você não atropela os processos. Se você seguir com ânsia, você tende a atropelar os processos. E aí a sucessão tende a dar errado pelo seu lado. Então é cuidado. Ele tem que ter muito cuidado. Perfeito. Ivan, eu sempre finalizo o podcast, cara, com uma pergunta.
que é, se você pudesse tirar do coração dos seus pais um princípio, um valor, uma mensagem e colocar direto no coração dos seus filhos e dos seus netos, que mensagem ou que valor que seria esse? Se eu pudesse tirar do coração dos meus pais... Isso. Um princípio, um valor, uma mensagem e colocar no coração dos seus filhos e netos, o que seria? Honra. Honestidade. Perfeito. Não que a gente não tenha feito isso. Sim. Mas foi o que eu aprendi dos meus pais e que eu transmiti para os meus filhos. Perfeito. Mas se eu pudesse fazer uma transfusão ali, porque ensinar honra e ensinar honestidade, e os princípios e valores é uma jornada. Sim. Então, se eu pudesse transplantar sem ter que passar pela dor da jornada de ensinar, Sim. Honra e honestidade. Perfeito. Assim, pega daqui e Joga põe aí. aqui. E aí sai uma pessoa perfeita ali do outro lado, ou quase Perfeito, perfeita, né? Ivan, obrigado, um prazer te receber, cara. Eu te agradeço. Foi então. edificante para mim, tenho certeza que para todos os sucessores que nos ouviram. Sucessor, se você gostou dessa mensagem, se você gostou desse episódio, curte aqui embaixo, comenta. Isso faz diferença para o canal crescer e atingir outros sucessores. E deixa eu te falar, ativa o sininho para você receber a notificação a todo vídeo que a gente postar, tá bom? Ivan, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meu. Tamo junto, um abraço, você já sabe. Bora pro mundo.